gente entende a birra como um desafio da criança, ela tá nos desafiando, sabe? Algo pessoal, como se a criança fosse má. Sim. A gente pode ter um comportamento também infantil, como adulto, o que eu tive na faculdade, na verdade. Não querendo falar mal, mas já falando, né? Não tem muita qualidade nesse quesito, nesse olhar humano. Então, se a gente não tem esse olhar sobre as virtudes, né? As coisas ficam muito no pessoal. Que esse olhar de transcendente sobre a maternidade vai da nossa personalidade madura, né? Nós somos os adultos, né? A gente tem que conduzir a educação, não a criança. A gente visa na autonomia da criança, ela tem que saber também se conduzir. Então a gente vai ter que ir deixando assim a corda um pouco solta para ela ir aprendendo a se conduzir. Então ela, né? Principalmente a nossa família, que é onde a gente vai colocar o nosso pedacinho no coraçãozinho de cada um deles, né? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mar de Ideias. Eu sou a Júlia Camila e eu vou apresentar esse podcast. Sou casada, sou mãe de 3 e professora. E hoje nós vamos conversar com Nayara, que é psicóloga, ela é especialista em sono infantil, atende adultos, e casais e família, é católica, esposa e mãe de 3. Nay, eu te chamei aqui hoje pra gente começar esse podcast, né? Então é o nosso primeiro episódio. E eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre sua trajetória de vida como mulher, esposa, mãe, profissional. Porque tem tudo a ver com o nosso podcast Mar de Ideias, que eu trouxe esse nome pensando justamente no mar, que é um elemento da natureza vasto, né, profundo, mas também tem suas partes claras, pra gente ir destrinchando um pouco da nossa vida como mulher, como profissional, e clareando algumas coisas, mas também aprofundando em outras. E aí eu queria saber um pouco de ti, assim, como é que como é que você, desde nova, quando você era mais nova, assim, como é que você foi pensando na sua vida como mulher, assim? O que você pensava pra você, assim? E te apresenta também, porque eu já comecei com uma pergunta complexa. Mas fala um pouquinho de ti pra mim, por favor. Bom, boa noite. Prazer, sou Nayara. Adorei o teu convite, adorei essa ideia. Quando a Júlia trouxe esse convite, essa ideia dela, achei encantadora, né? Porque, na verdade, a vida da mãe é isso, né? É um mar. A gente acaba se aprofundando e tentando se formar cada vez mais, né? Amadurecer cada vez mais para não só educar nossos filhos, mas melhorar nossa vida profissional e tentar equilibrar todos os pratos que é nossa vida como mulher e mãe, né? Então, achei lindo, assim. É bem significativo e simbólico, um mar de ideias. Bom, fico feliz. Na verdade, eu pensei em ti quando eu, como professora, estava lá na escola onde eu trabalho, e aí eu assisti uma palestra contigo, e você conversou com a gente, com as professoras, explicou sobre... no momento era sobre temperamentos, que uma hora a gente pode acabar chegando nesse assunto também, mas nos ajudou muito a clarear não só a nossa visão como educadoras, mas em sala de aula, mas também em casa, assim. Aí eu achei fantástico. Falei, nossa, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Trazer para as pessoas, assim, bem essa coisa individual de nós como seres que são tanto educadoras em casa quanto educadoras fora, porque quando a gente é mulher, a gente é mãe, mas a gente traz a nossa maternidade para outros ambientes também, né? Não sei se quando você, lá no início da sua psicologia, tu pensava assim ou não? Como é que foi, Mulher, assim? eu não pensava em nada. Eu não sabia para onde ia minha vida, para onde meu caminho ia ser conduzido. Mas a questão de como a mulher educadora, né? Por exemplo, eu não sou professora, mas eu trabalho também com nesse lugar, né? De como fortalecer a educação nas famílias. Então,
Na verdade, a vida foi me trazendo esse lugar de trabalhar com as famílias a educação. E quando a gente, né, se fortalece né, vai nos orientando como educar, os alunos, Uhum. a gente acaba também se questionando como mãe, Sim, com né? A gente certeza. acaba também se melhorando como mãe. Com certeza. E isso acontece comigo também, porque quanto mais eu estudo sobre educação para, né, acolher as famílias que acabam vindo para mim, eu também vou me fortalecendo como mãe, né? Então, a gente E, acaba unindo e... sim. E tu tens algum exemplo concreto, assim, que você percebeu que o seu estudo ali, sua vida profissional te ajudou também como mãe, assim, em casa? Tu consegue pensar em algum momento, assim, que isso foi... Nossa, isso realmente... Eu estudei isso pra ajudar um paciente, mas no fim tá ajudando aqui em casa, assim. Ai, quando a gente começa a olhar bastante os comportamentos difíceis das crianças e a entender que cada fase da criança e do adolescente existe, né? A adolescência é mais a longo prazo, ali, é um tempo maior. Mas na infância existem momentos específicos das birras, dos comportamentos difíceis. Uhum. E que normalmente, né, se a gente não se atenta a esses detalhes, que é do desenvolvimento infantil, a gente acha que o problema é com a gente, né? Uhum. Que somos nós as culpadas, É verdade. que a nosso filho que é diferente, tem algum problema. Uhum. E que se a gente não cuida e não se atenta aos marcos de desenvolvimento da infância, a gente pode, então, causar ali algum desajuste mesmo no desenvolvimento da criança. Porque se a gente entende a birra como assim, um desafio da criança, ela está nos desafiando, sabe? Algo pessoal, como se a criança fosse má. Sim. A gente pode ter um comportamento também infantil, como adulto, e querer lidar com a criança de igual para igual ali e ir para outro lugar, né? E não orientar e acolher a criança. Então, entender e estudar bastante sobre o desenvolvimento infantil me favoreceu bastante na minha educação com as minhas filhas. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu tava na universidade fazendo letras, né, que eu sou formada em letras, e aí eu tive algumas matérias ali que eram na pedagogia, e eu estudei Piaget, estudei os marcos de desenvolvimento, o desenvolvimento da criança mesmo, assim. E eu estudei aquilo, achei fantástico, muito interessante, mas eu vou dizer que quando eu entrei na sala de aula, não me veio na cabeça imediatamente, assim, não consegui trazer para a sala de aula aquele conhecimento. Foi muito com o passar do tempo e, assim, mais quando eu enxergava a criança como uma criança específica, que ela não é que todas as crianças são iguais, mas que ela vem de uma família, que ela tá num contexto e que ela tá numa idade, Perfeito. mas isso foi muito ao longo do tempo, assim, eu vejo que quando eu entrei na sala de aula, eu cheguei e pra mim todas eram iguais, elas têm 6 anos, elas têm 7 anos, elas têm, né, tá na primeira série, na segunda série, o infantil 5, enfim, aí eu cortava por ali, assim, quero dizer, todos pra mim eram iguais, né? Então, também a escola onde eu tô hoje me ajuda a fazer isso, a fazer uma coisa diferente. A enxergar, apesar de eu sempre admirar essa escola que eu tô hoje, que um dia a gente pode falar sobre essa escola, mas é uma escola de educação personalizada, né? É por isso que ela trouxe até a Nai para falar com a gente, para nos ajudar a entender cada aluno, né, em específico, como é que ele funciona e como a gente pode ajudá-lo a crescer. E então eu vejo que eu fui crescendo nisso ao longo do tempo, né? Foi na sala de aula, aos poucos, com toda a formação Humana, também, cristã. formação cristã, é verdade, também teve esse momento, assim. Apesar de que quando eu comecei a dar aula, eu já tinha, eu já tinha bastante formação cristã, né? Já tinha me tornado católica e tal. Mas a gente vai melhorando, porque a gente vai lendo, a gente vai estudando. Então, na faculdade, o que eu tive na faculdade, na verdade, não querendo falar mal, mas já falando, né? Não tem muita qualidade nesse quesito, nesse olhar humano, né?
Então, o estudo sobre a educação na prática foi vindo depois, quando eu me tornei mãe também, né? Iniciou ali quando eu trabalhei na Palhoça, na área municipal. A gente atendia professoras e crianças que vinham das escolas municipais. Assim, nossa, casos bem difíceis, né? Precários, e com um acolhimento, assim, com uma situação bem caótica, assim, na familiar. Então, como que eu iria... Tinha muitos... base teórica da faculdade que não convinha ali, não faz nem o menor sentido na vida, Sim. né? Na Se vida sentia mesmo, na necessidade. realidade, na verdade, no dia a dia, no que é real e concreto da vida humana, as coisas que eu tive na faculdade de Não psicologia ajudaram. não Tu me sentia necessidade de sustentaram. mais alguma coisa. Não me sustentaram em nada, com Olha certeza. só. E foi aí que eu fui indo para a vida cristã católica. Mas daí, quando as famílias, porque as famílias acabam procurando, né? Te procurando pra tirar uma dúvida da criança, uma dúvida que tá acontecendo na escola e tudo, e tu vai Sim. ajudando, né? Sim, e me ajudou até nos casos que eu já atendia, né? Tem alguns adolescentes que eu atendo e que como reflete, né? A forma como a gente educa, né? A questão da rotina, tudo que envolve a educação das virtudes, né? Então, se a gente não tem esse olhar sobre as virtudes, né? As coisas ficam muito no pessoal, né? Interessante. Uma questão, assim, de emocional e imatura. Acho que a condução da educação das virtudes nos amadurece como pais, Muito né? interessante. A gente acaba realmente levando pro pessoal, como tu falou, né? A gente tá ali com a criança e acha que a gente tá no mesmo nível que ela, que a gente pensa como... Acaba se colocando, né, os nossos sentimentos iguais, Ou né? como se a criança tivesse algumas segundas intenções. Ou dizer que a criança tá mentindo, por exemplo, Aham. né? Porque de uma criança pequena, assim, de 0 a 5 anos, não mente, né? Ela ainda não chega, né, a mentir, Tem certo? uma fase ali dos 5, 6 anos, é bem essa fase, que a mentira aparece, né? Entre o finalzinho dos 4 anos, pode aparecer uma mentira, mas não é mentira. A criança está se testando mesmo. É E tipo, ela começa ela a não fala a perceber. verdade, mas não é que ela tem a intenção de Ela enganar, quer né? aquela outra questão, né? Ela quer que acontecesse daquela outra forma. Então, ela Ela meio sabe como que chegar ao outro... fantasia Aham. a mentira, né? Fantasia ali. Ou quer evitar algumas questões, né? Quer evitar que a mãe fique chateada, quer evitar que os amigos não brinquem com ela, então ela inventa outra coisa, né? Mas daí como conduzir? Fica a dúvida, né? Se você percebe que uma criança dessa idade, 5, 6 anos, não tá falando a verdade, como é que você vai conversar com ela? Como é que a gente intervém nesse caso? Tu vai acolher primeiro, né? Tu vai demonstrar ali que tu é uma fonte segura para ela, né? Que tu é uma base dela, né? Tu é a mãe dela, então é onde ela pode confiar. Tá tudo bem no que aconteceu, por mais que ela tenha feito algo errado. Tá tudo bem, né? Mas que é importante assumir. Então, a gente vai conversar. E se ela continua na mentira, a gente vai... Não é nem assim, fingir que acredita, mas a gente vai concordar com ela no sentido, então, foi isso mesmo que aconteceu? Tá bom. Depois de um tempo, tu vai perguntar novamente. Porque assim, ó, nós somos os adultos, né? A gente tem que conduzir a educação, não a criança, né? Então, se a gente vai deixando acontecer conforme o dia vai passando, porque a gente não quer se cansar, ou a gente quer, né? Deixa que depois a gente vê, porque é cansativo educar, a criança vai conduzindo e ela não tem maturidade para conduzir. Para se conduzir. Ela não tem, né, autoridade para isso, ela não tem maturidade, não tem força. Ela precisa de um limite, ela precisa que a gente dê um norte. Então, a gente, quando percebe que isso começa a acontecer, aparecer,
né, que vai aparecer, toda criança traz isso. Sim. Algumas mais e outras, assim, irrelevantes. A gente já vai estar introduzindo, né, nessa fase, a importância de como é falar a verdade. Que Sim. aqui na nossa casa a gente só fala a verdade, né? Sim. Aqui na nossa casa a gente é verdadeiro um com o outro. A gente confia um no outro. E é importante a gente falar sempre a verdade. Porque a gente é corajoso, né? Sim, tem até os lemas, né, lá na Isso. escola, né? Porque a gente é Eu sou corajoso, falo a verdade, falo a verdade, fico contente, né? Teve um acontecimento ali com a Maria Antônia, né? Você conhece a Catholic Ads? É uma assessoria de marketing que transforma o posicionamento digital em oportunidades e resultados reais para profissionais, empreendedores e operações digitais de especialistas, com método, critério e previsibilidade, sem abrir mão dos seus valores. Eu conheço e amo. Quer conhecer também? Clique aqui no link abaixo. Que é a tua Com a filha. minha mais velha. É. A mais nova chorou que ela ainda não fala. E ela só mostra a tia, onde machuca, né? E daí ela caiu no chão e ela, tia. Eu entendi que alguém tinha empurrado ela, mas eu não sabia o que tinha acontecido porque eu não vi. Daí, o que aconteceu, meninas? E a Maria Clara, ela fica meio, né, do meio. Ela, e agora, o que fazer? Onde eu estou? O que é? E ela fica nervosa, tadinha. E a Maria Antônia ficou nervosa também. A Maria Tereza chorando, porque se machucou de fato. E a Maria Antônia não falou. Daí eu assim, ó, precisava acalmar a situação. Então, eu peguei a Maria Tereza no colo e dei um beijo nela. Vamos sarar, vamos todo mundo dar um beijo na Maria Tereza para sarar o dodói dela, vamos... E fui distraindo a situação, tal, agora vamos brincar. E, nesse momento, a Maria Antônia olhou para mim e falou, mamãe, eu empurrei a Maria Tereza. Fui eu que empurrei. Ela se sentiu acolhida e relaxada pra falar, Relaxada pra falar. E verdade. porque ela viu o quanto eu fiquei assustada por alguém ter machucado ela. Poxa, a gente não pode machucar a irmã. No começo, ela ficou, assim, hesitante em falar, porque ela percebeu a tensão, né, daquela situação. Sim, eu olhei né? a cabeça e tal, se a gente, então, se machucou. desespera... A gente já procura o cabelo pra ver se tem sangue, né? A gente é mãe desesperada. E daí, depois ela falou... E daí eu abracei ela e falei, nossa, filha, corajosa que você é. Muito bem, é isso mesmo, a gente sempre tem que falar a verdade. Que bom que tu falou a verdade. Mas agora, assim, ó, vai lá e pede desculpa pra mano, porque não foi nada legal que você fez. Sim. Daí é a coisa mais fofa, né? Eles tudo se beijando, se abraçando, pedindo desculpa. É muito fofo isso. Legal, então a condução ali tem que estar realmente prestando atenção, né? Pelo que eu observei, assim, porque se a gente vai no automático, passa batido, né? sim. A gente só já briga com um, já fala, pede desculpas aí, não sei quem foi, mas... Não, já ia brigar com todo mundo, né? Então tem que ter a atenção, né? Que demanda mesmo, né? Sim, demanda. E é um exercício, né? Porque a paciência também é uma virtude. Então, a gente tem que se esforçar todo dia na paciência, porque a gente... a paciência, a impaciência, ela vem da falta de foco, assim, né? Como falar melhor? Vou organizar minhas ideias. Mais de 10. A nossa impaciência, ela é resultado da nossa atenção dividida. Olha só. Melhor falando. Faz sentido. Então, se a gente não tá ali com atenção nas crianças, a gente tá, né, trabalhando, né? No caso, atenção geralmente numa coisa que te chama, parece que é mais interessante, né? Sim. Porque pensando na palavra ali da paciência, que é saber sofrer, né? Se você tá com a atenção dividida, é porque você não quer fazer o que te custa mais, Quer né? evitar. Tu quer ficar prestando atenção em alguma coisa que te chama mais, né? Isso. E no fim, daí tu não consegue nem aproveitar. E também, até, por exemplo, tá cuidando da casa, né? A gente tá fazendo a comida, lavando a roupa e dobrando as roupas que já foram lavadas, tentando guardar, e as crianças ali com fome também querem almoçar, essas coisas que acontecem no dia a dia da mulher. Então... É mesmo.
acontece uma briga, porque elas estão cansadas, as crianças estão cansadas, estão com fome. O que a gente faz? A gente dá, né? Tem Fica que resolver angustiada, logo, tem que ser resolver, rápido. Porque eu tô fazendo as outras coisas, eu não vou parar, não posso parar pra dar atenção pra vocês agora, né? Sim. Então, a impaciência vem dessa atenção dividida. Aham. Né? E daí, a gente tem que exercer uma lista hierárquica, né? A ordem. Por que onde eu tenho que fazer o check-out, né? O checklist, sei lá. É, o checklist, onde tem que fazer Então, um check ali. Tá, calma. Então, o que eu preciso O que é mais terminar importante? primeiro? O O que que é mais importante? as pessoas, né? Agora, eu tenho que dar atenção para elas. É mesmo. Porque pessoas vêm antes de coisas, sempre, né? Você vê Então- como uma tá ligada à outra, né? Uma virtude. E elas estão todas ligadas, Sim. né? E Mas no, eu não no tinha fundo, pensado no fundo, nisso. a criança sempre quer atenção, né? Sempre. No fundo. Então, É o se que ela precisa, né? É o que ela precisa. Que Se ela ela não sabe tá que- conseguindo, ela vai pra birra porque é mais fácil, né? Pra sobreviver, eu acho que deve ser algo instintivo, né? Da criança. Porque ela Aham, precisa pra sobreviver, se for aham. pensar assim, né? Mas aí até quando dá atenção também, né? Pra não ser demais. Não tem uma coisa assim que é atenção demais? Sim, mas a gente pode dar atenção colocando também, porque na condução da educação, principalmente a educação personalizada, a gente visa na autonomia da criança. Ela tem que saber também É. se conduzir. Então, a gente vai ter que ir deixando, assim, a corda um pouco solta para ela ir aprendendo a se conduzir. Então, elas vão fazer birra nessa situação ali ilusória que eu falei, né? Ilusória real, né? Porque todas nós possamos. Sim. As crianças estão fazendo birra e tudo. O que a gente faz? Tá ali a comida no fogo, a louça, a roupa tem que dobrar e tem que guardar antes da soneca e bababá. O que a gente faz? Vamos dar no norte, acolhe as crianças, né? Dá um chameguinho ali e coloca um brinquedo perto, né? Tá, agora tem Desvia a brinquedos, atenção desvia a ali. atenção, vamos colocar, vamos E dá fazer o uma- quê? Vamos fazer uma comida bem tarefa. gostosa e dar tarefas para elas. E vai dividindo a atenção, mas sempre, né, no aqui e agora. Eu tô lavando a louça. Ah, Eu tô sim. falando com elas, eu tô falando com elas. Eu tô lavando a louça, agora eu vou lavar Que a esse é roupa. um e- desafio, né? Eu acho que esse também deve ser um treino, porque... É um treino. Que São José Maria falava, né? Está no que faz o que deve, estar no que faz. Exatamente. E aí, eu vejo que isso, pra mim, é um desafio. Eu tento colocar, agora eu tô tentando colocar sempre tudo, fazer um cronograma do que eu vou fazer naquele dia. Isso. Tentar, e assim, não só eu, mas todas as crianças e até o marido, assim, colocar o que a gente tá fazendo, mesmo que é o que tá acontecendo simultaneamente, assim, pra tentar organizar, né? Porque... E ter esses momentos também de respiro, assim. Eu tenho Perfeito. tentado colocar... Que é a oração, né? É ele que para tudo. Meu, calma aí, deixa eu ver. Onde que tá a minha prioridade? Onde que eu posso melhorar? Tentar colocar alguns momentos, assim, no dia pra... Antes de finalizar o dia, a gente conseguir retomar e tentar retificar o que precisa, né? Mas E dá um sentido, né? Um Dá um propósito para esses desafios Ah, do é dia a dia. verdade, isso dá um sentido. Porque também fazer por fazer, mesmo que eu cumpra tudo que tá ali no meu cronograma, não... E a oração nos traz para esse norte, né? Assim, para esse centro. De não é em vão tudo o que está acontecendo, não é por nada, né? Deus está me fortalecendo, Ele não dá cruz sem a força para carregar, né? E é o porquê, tem um porquê carregar essa cruz, tem um fim. É verdade. Essa Tem um questão fim. da atenção, até agora eu me lembrei que aconteceu comigo recentemente, que eu tinha um desafio com uma filha minha que precisa de bastante atenção, assim, ela parecia que tava chamando atenção na escola, né, fazia as coisas só pra chamar atenção, então eu precisava dar atenção a ela, tava faltando atenção em casa, só que eu ficava com ela, poxa, muitas vezes eu estava com ela, a gente fazia as coisas juntas e eu não conseguia entender muito bem por que tava acontecendo isso. E aí, eu, na oração, e muitas pessoas falaram comigo, mas principalmente, assim, foi quando eu cheguei na frente de Jesus, assim, né, no sacrário, e perguntei, assim, como é que eu vou dar atenção pra minha filha, né? Ele falou assim, não, tens que dar amor. Mas eu falei, de onde veio o amor? Como é que eu vou dar esse amor? Porque eu não sei como é que... Aí ele falou, não... Ele falou, né? Sei lá, eu entendi que Jesus estava falando comigo, assim, que o amor vem dele, né? Então, eu preciso procurá-lo todos os dias. E aí, bom, eu comecei, realmente, eu botei, não, vou colocar a missa em primeiro lugar, vai ser a missa todos os dias.
E fui, assim, pedindo pra preencher meu coração. Parece uma coisa comum, assim, mas é algo que fez a diferença. Que daí eu comecei a chegar em casa e acolhê-la mais, com mais carinho, né? Dar um abraço, um beijo e estar presente. Ai, que tudo, E é muito Júlia. engraçado, porque eu tava tentando fazer isso no automático, mas depois que eu comecei a fazer isso dessa maneira, ela mudou. Ela Mas é ficou lógico, ótimo. muito melhor, ela ficou muito mais tranquila, serena, teve a atenção que queria. E eu também, na hora de sair de casa pra fazer as coisas, pra trabalhar, pra fazer as coisas que a gente tem que fazer, eu não fiquei me sentindo mais culpada. Parecia que eu tinha entregado mesmo meu amor, Naquele assim. momento. E eu falei, nossa, então tava aí, né? Mas não é tão simples assim, né? Não achei tão simples. Precisa de uma caminhada ali, eu acho que de oração mesmo, assim, Sim. de... A Cássia Kawamura que fala que ela enche o potinho de amor, já viu? Ela fala, não, agora tá na hora de eu encher o potinho de Sim. amor. Então, encher esse potinho de amor pra mim foi um desafio, assim. Eu acho eles que pedem tem isso. diariamente, né? mas tem assim, você já percebeu nos seus consultórios, conversando com as pessoas, essa dificuldade de encher o potinho de amor dos Sim. seus filhos, assim? Até às vezes estão ali presentes, mas não conseguem de fato, assim. Sim, tem duas vertentes que influenciam essa dificuldade, né? A nossa educação, né? E a nossa temperamento. Temperamento. Né? Consequentemente, a personalidade, porque se a gente fica imatura, se a gente não tem, abraça a isso também. maternidade e a vida adulta como ela realmente é, a gente não consegue se doar. Se doar, A que gente é a só quer maturidade. ter. E daí vê a criança como E que é o amor, né? algo que supre, né, um prazer seu. E que a criança não é isso. A criança é para Deus, não é pra gente. Né? Isso aí. Eu quero ter um filho pra ter uma experiência. Pra ter uma experiência. Como será a experiência de ficar grávida? Meu sonho é ser mãe. Que bom que é ser mãe, mas e aí, né? O que é ser mãe? Aí Que quando é ser chega mãe? realmente, né? Bota Não no é aquela celular a criança que eu criança. queria. Delega pro celular. Entendi. Faz muito sentido isso. Então, né, uma criança que só chora, um bebê que só chora, bom, então não quero mais ser mãe. Devolve Pois é. o bebê. Então, Nossa. tem um outro olhar aí, que esse olhar de transcendente sobre a maternidade vai da nossa personalidade madura, né? Então, quanto mais a gente se entrega e se doa, mais a gente evolui. Tem o temperamento, né? Que cada temperamento tem um jeito de se comportar, de responder, né? Tem as linguagens do amor. Também né? tem, É verdade, a gente As pode 5 linguagens do amor. falar isso Outro dia a gente pode falar também outro dia, sobre os temperamentos e as linguagens Isso. do amor. Olha só. né? Mas qual E a tem sua nossa dica, assim? educação, a forma como a gente foi se acostumou, né? Se adaptou, se cresceu recebendo de uma forma e a gente não Sim. aprendeu Não diferente. Mas para isso é lindíssimo a forma como a gente conduz o nosso casamento, né? Por exemplo, quantos casais cresceram juntos. Então, um aprende com o outro a forma de responder o amor, de doar o amor, né? Sim. Eu acho que isso acontece em todo casamento, Em todo eu acho, casamento. né? Que é ao longo do tempo, né? Que você vai conhecendo. E Se vão estão os dois dispostos a isso também. mudando também, né? Mas qual é a sua dica? Chegou uma pessoa assim e falou, puxa, eu não sei o que fazer, meu filho quer muita atenção, eu não sei dar atenção a ele, né? E eu, quando era mais nova, quando era criança, não sentia essa necessidade que meu filho tem, porque daí vem o temperamento, né? Tem uns temperamentos que parece que precisam mais, outros que eu acho que precisam, acho que todos precisam, Toda criança precisa Mas de carinho e de afeto. Qual é a sua dica, né? assim, de cara, Mas é assim? que os temperamentos mais frios, eles não... Demonstram menos, não diferente. demonstram, E a criança que tem temperamento mais quente, ela parece que demanda mais a gente. Então, ela tá sempre necessitando, né? Sim. No caso da sua, a minha tem quente, temperamento ela quente. tá ali sempre falando. Deus faz as coisas perfeitas, porque eu sou, né, frio, no temperamento frio, Sim. então eu não entendi aquilo ali, como assim a pessoa precisa disso tudo, né, de abraço, e de conversar e tudo. É uma dificuldade, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Sim, sim.
Mas assim, bem mas isso. me deram dicas, assim, sabe? Mas eu acho que também é aquilo que uma vez você falou pra mim. Agora você falou pra mim, assim, que a gente vai fazendo as coisas, mesmo eu sem falei entender. e não respondi a tua pergunta. Mas eu vou Vai, é a fala o que dica, eu falei. porque no fim você me falou uma vez assim, ó. Da gente fazer, né? Tipo, dar o abraço, dar o beijo, conversar, Mesmo não sei o quê. Mesmo não fazendo sentido naquela hora, porque faz sentido no fim. Porque é a sua filha, né? Ou então, no caso, é o marido, que às vezes também tem a dificuldade com o marido. Ou é... Porque tem um amor ali. Pode ser que na hora você não consiga, como o mar profundo, se aprofundar naquela situação ali, mas é real, né? E isso, acho que E é uma pessoa, né? fez a diferença. Então, se toda pessoa é a imagem e semelhança de Deus, e a gente tem que amar, né? Principalmente a nossa família, que é onde a gente vai colocar o nosso pedacinho no coraçãozinho de cada um deles, né? Então, a gente tem que se doar ao máximo. Ainda que eu não sinta vontade de tocar, né? De falar tocando, de abraçar, do toque. Isso. Ainda que eu não sinta vontade, né? Ou não me sinta normal falando eu te amo o tempo todo. Né? Ainda que eu não me sinta confortável em olhar com um olhar dócil e leve para quem eu convivo. É necessário, né? É necessário. A criança precisa disso. Imagina, assim, quem que ela vai se relacionar futuramente, né? Com uma pessoa fria, distante, que não tem esse olhar dócil, né? A gente quer o quê para aquela criança? Que ela seja aqui adulto, né? Então, a gente tem que se treinar, melhorar como um coração generoso o mais rápido possível, para que a gente consiga criar essa vertente no coraçãozinho deles já na infância, né? E não, né? Com certeza, isso me vem muito a própria educação das virtudes, né, e a escola que leva isso, mas também tem outros ambientes em que a gente também pode ter essa educação das virtudes, tem os clubes familiares, onde a gente pode falar sobre isso também, mas até os amigos, né, quando a gente tem bons amigos, acho que também nos ajudam, e quando é criança, assim, ter amigos que tem essa formação para nos ajudar, porque também às vezes a gente vai num ambiente que o filho tá fazendo uma coisa errada e o outro ainda fala para continuar fazendo o errado, né? Assim, e isso acontece. Então se a gente tem amigos que a gente confia, que a gente sabe que também tem o mesmo olhar, aquele amigo não pode ser que ele não vai corrigir, porque Que comungam dos mesmos valores, mas né? ele vai Isso é te importante. alertar, né? Olha, fulano tava fazendo isso, para poder você, né, mudar ali, educar realmente, né? Eu acho que É interessante a gente sempre ter pessoas admiráveis, assim, ao nosso redor, né? Pessoas admiráveis não, mas assim... sim, que não são, deixa de ser, mas né, pessoas também. que a gente admira, que a Que a gente gente gostaria... admira. Puxa, que legal daquela forma que aquela pessoa conduz, né? Eu gostaria de aprender um pouquinho disso, ter esse jeitinho mais dócil. Eu gostaria de ter esse jeito mais firme, eu gostaria de ter esse olhar mais leve, né? E ir se aproximando, porque a gente acaba aprendendo, né? Então, a amizade é isso, Mas né? que legal esse olhar também, né? Porque a pessoa é uma pessoa, ela vai ter defeitos, né? Mas esse olhar positivo, né? De eu procurar o que tem de positivo naquela pessoa e conversar com o filho, eu acho, né? Me vem muito também as histórias de livros agora, né? E tu acha, assim, como é que é essa formação com os livros, assim, pra criança, assim? Tu observa isso como psicóloga, como é que tu enxerga, assim? As histórias antigas, né? Os meninos são histórias de heróis, né? Mas com as meninas, como Meu Mundo é Rosa, Pink, eu utilizo bastante as histórias das princesas, né? As histórias antigas, dos contos antigos. Então, lá mostra bastante o bem e o mal, né? Como conduzia o mal, o quanto era um coração generoso da princesa, né? E que a partir desse coração generoso e do quanto ela era forte de suportar certas coisas, ela conseguia alcançar o bem, né? O fim. Então, utilizar dessas histórias, né? Nos ajuda muito, porque favorece a construir o imaginário da criança, né?
a fortalecer o imaginário da criança, para que faça sentido tudo que a gente, né, educa elas, tudo que a gente orienta no dia a dia. Então... Mas tu acha que só ler é o suficiente? Ou acha que tem que ler e conversar? Como é que... O que você acha? Acho que toda criança a gente pode conversar. Só que cada fase a gente vai evoluindo a conversa, né? Não é a mesma conversa que eu tenho com a Maria Antônia, de que vai fazer 5 anos daqui a pouco, ou eu tenho com a Maria Tereza, que nem fala ainda. Tem um ano e meio. Mas eu já converso com ela, né? A gente já vai ajudando essa formação do imaginário dela. Mas com a Maria Antônia já tem um entendimento a mais. Nossa, é fantástico, né? Quando se aproxima dos 5 anos, então, é riquíssimo. Daí, quando faz 6 anos, ali na virada dos 6 para o 7, já vem a idade da razão. O quanto é rico a gente fortalecer, né, esse entendimento de um coração bondoso e generoso. A educação das virtudes já tem iniciado antes da idade da razão, porque daí na idade da razão já cristaliza, né? Ela tem ali guardado todo aquele conhecimento que ela vai poder botar em prática. Exatamente. E raciocinar, né? Fazer o uso da razão em cima do que ela... Porque é isso que hoje a moral é ali... Já tá estabelecida, né? Esse é o momento de formar a moral ali, de firmar mesmo, né? Firmar a moral. Porque, na verdade, a gente nasceu já com aquele... com um consciente da consciência, né? De saber. De alguma forma, a criança tem uma noção do que é certo e o que é errado, né? Porque, assim, no sentido de que... Não sei, ela nasceu com uma consciência. Agora eu não faço ideia, tô perguntando. Nasce. Não. Ah, então esquece. Então, mas por que a gente diz, assim, firmar a moral, assim? Ela vai, já desde bebê, ela vai construindo a consciência, vai construindo, né? Entendi. Do bem e do mal. Com as coisas que estão acontecendo. Aí pode ter, de fato, a gente pode ter uma deformidade, né, nessa formação moral que nos faz a gente enxergar várias coisas de forma, às vezes, ilusória, assim, irreal, né, de cair num erro, né? Isso. Entendi, faz sentido. E é por isso que é importante a gente, então, dar essa formação moral correta para que quando ela crescer, ela possa tirar as conclusões de acordo com a realidade, né? Isso. E na verdade, né? Porque eu vejo, assim, que, por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar isso. Muitas coisas eu tive uma má formação, assim, na minha moral, e aí eu converso com outras pessoas e vou construindo, vou entendendo onde é que foi o erro e conseguindo olhar para a realidade como ela é, né? Eu acabo deformando até a realidade por causa dessa... Sério? Sim. Porque eu enxergo as coisas, às vezes, aumentadas, né? Tipo, maiores do que são, ou menores do que são, e tenho dificuldade de ver o que é realmente, né? Eu vejo que quando eu converso com as pessoas e leio bons livros e vou aumentando meu repertório, né, que fala sobre questões morais... eu vou amadurecendo também. Porque eu vou entendendo mais o que é porque daí a gente vida, sai né? do nosso ali do nosso egoísmo, né? Do que a gente sente, né? Das vibrações que a gente tem. A gente começa a olhar para fora, né? A gente começa a entender o que realmente acontece, de fato. Tá, entendi. Né? Então, por isso que a criança As nossas vibrações é que acabam ecoando e deformando a nossa interpretação da vida, né? Do que acontece na situação. E isso acontece com a criança, né? Entendi. Elas sentem e agem. Então, a gente tem que dar esse norte, essa educação para que elas consigam escolher como reagir e escolher o certo, escolher o bem, né? Escolher da melhor que legal. forma. Teve muita coisa... Abriu vários leques, assim, pra gente conversar outros assuntos, né? Eu acho que foi muito bom, assim. Realmente um mar de ideias. Um mar de ideias. Nossa, dá pra falar muita coisa. Então, mas a gente vai acabar agora, a gente vai começar a finalizar o nosso podcast. E é só o primeiro, então, né, por favor, tenham bastante... entendem que a gente vai melhorando aos poucos e tudo, mas foi muito bom conversar contigo, Nay. Obrigada, Nayara, eu que agradeço. Uma psicóloga maravilhosa, né, super conhecimento, e ela também tem um Instagram com bastante conteúdo, ela lançou um curso que eu gostaria que ela falasse um pouquinho pra gente antes de acabar o podcast. Fala pra gente sobre esse curso. Obrigada.
Eu lancei um curso sobre como lidar com os comportamentos difíceis na infância, né? Que são, assim, situações que acontecem na casa de todo mundo e que no dia a dia a gente acaba passando por cima e não sabendo como conduzir. Então, trago bastante exemplos práticos em como a gente responder e assim, conduzir a criança para que ela vá para o caminho do bem, né? Estou lançando também um e-book sobre virtudes, né? Também com dicas práticas de brincadeiras de como trabalhar com a criança todas as virtudes. Oi, eu quero esse e-book, vou usar nas que minhas bom. aulas. Que legal. Vai ser uma honra. E mês que vem vou fazer o curso sobre o sono infantil. Oba, esse aí... Na verdade, você já falou um pouco sobre sono, porque eu tenho Sim. algumas amigas que já disseram que super foram ajudadas por ti. Ai, que bom. Que legal. E qual é o teu Instagram? Fala pra gente o arroba ali. Psicóloga Nayara. Ai, gente, meu Deus. Olha, dá uma olhadinha não tem pra poder a gente saber exatamente o que as pessoas Vamos podem lá. pesquisar e te encontrar. Psicóloga.Nayara Pacheco. Muito bem. Sigam lá, sintam-se à vontade de entrar e fuxicar. Legal, muito obrigada, pessoal. É isso, até a próxima. Obrigada.